Nós estamos aqui no Museu do Ipiranga, aqui em São Paulo, e nós vamos entrar, né? Vou comprar o ingresso ali, vamos entrar e vocês vão junto comigo nessa jornada, tá? Tchau e até lá! Sabe, aquele lugar que mistura história, arquitetura incrível. Estou falando do Museu do Ipiranga. Ele passou por uma reforma gigante e voltou todo moderninho, como vocês estão vendo aí, mas sem perder o charme clássico. Ele tem quadros, exposições interativas e os jardins, gente, que vocês vão ver logo a seguir, são dignos de filme. E claro, aquele ar de independência foi proclamado aqui, bebê. Se você curte história, arte ou só quer tirar umas fotos estilosas, vale muito a pena a visita. Vem comigo nesse passeio e bora explorar esse pedaço lindo e importante do Brasil? O museu foi reaberto depois de anos fechado para reforma e está todo modernizado, mas ainda com aquele ar clássico que dá um orgulho danado do Brasil. Esse lugar aqui é cheio de história. Foi construído no século XIX e está pertinho do lugar onde Dom Pedro I deu aquele famoso grito da independência. Ou seja, é tipo o cenário real do meme, independência ou morte. Sabe o que é melhor? Tem entrada gratuita em alguns dias da semana. Então, já coloca aí na sua listinha de rolês culturais com custo zero. Além do museu em si, o jardim aqui fora é um show à parte. É ótimo para dar uma volta, descansar, lá fazer piquenique e, claro, tirar aquela selfie maruta, né? Se você está curtindo esse vlog, me ajuda deixando seu like, comenta aqui embaixo se você já veio ou se você também quer conhecer, né? E se inscreve no canal para mais rolês como esse. Estou me surpreendendo com a beleza, a história e as experiências incríveis que esse lugar oferece. 6 coisas que você talvez não soubesse sobre o Museu do Ipiranga e a última vai te surpreender. A primeira, que você pode adquirir os ingressos facilmente pela internet, sem taxas extras. É possível também visitá-lo de graça, sob determinadas condições. O ingresso para o Museu do Ipiranga custa 15 meia entrada ou 30 inteira. No entanto, é possível visitá-lo sem custo algum. O acesso é gratuito para toda a população às quartas-feiras e nos primeiros domingos de cada mês. Terceiro, que o Museu do Ipiranga ele nunca foi moradia para os membros da família real. Ao contrário de muitos palácios pelo mundo, o do Ipiranga nunca foi sede de governo ou morada de governantes. Isso porque sua construção teve um propósito diferente, servir de monumento à ruptura política do Brasil com Portugal, feita por Dom Pedro I em 1822. Desde aquela época, já se discutia a construção de um monumento que lembrasse a data. No entanto, o projeto só saiu do papel em 1885, por ordem do então imperador Dom Pedro II. Uma curiosidade é que, com a proclamação da República em 1889, a família real foi exilada para a Europa. Aí, 6 anos antes da inauguração do palácio, que se deu apenas 7 de setembro de 1895, ou seja, apesar de encomendar o monumento, Dom Pedro II e nenhum outro membro vivo da família real jamais conheceu o Palácio do Ipiranga. Que pena, né? Porque ele é muito lindo, o Museu do Ipiranga. Que na época era Palácio do Ipiranga, penso eu. A quarta curiosidade é que o monumento ele serve de descanso para Dom Pedro I. Você reparou que, quando dissemos que nenhum membro vivo da família real conheceu o Museu do Ipiranga, esse detalhe se dá por quê? Em 1953, os restos mortais de Dom Pedro I vieram repousar no Parque da Independência, que abriga o palácio. A cripta imperial estava sob o monumento à Independência, cuja construção se deu em 1922, em celebração ao centenário da ruptura com Portugal. Além de Dom Pedro I, o espaço recebe também os restos mortais de suas 2 esposas, as imperatrizes Dom Leopoldina de Habsburgo
e Dona Amélia de Leuchtenberg. Eu acho que é assim que pronuncia o nome, Amélia de Leuchtenberg. Desculpa aí o erro da pronúncia, caso eu esteja falado errado aí. Então, mas o espaço já esteve também disponível para o público, mas atualmente ele se encontra fechado para visitação. Digo, esse espaço em específico, viu, gente? E a quinta curiosidade é que o Museu do Ipiranga estava no meio do nada. Então, ele teve sua construção próxima ao Riacho do Ipiranga, onde Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Apesar de todo o simbolismo do local, no momento de sua construção, a escolha foi ousada e até mesmo, gente, contestada. Aí no século XIX, a região do Ipiranga era pouquíssimo explorada, estando muito distante dos núcleos urbanos. E é verdade, viu? Porque eu demorei a chegar ali, no Museu do Ipiranga. Quase um fim de mundo na época, sem estradas pavimentadas ou recursos por perto. Se hoje que nós temos vários recursos, ainda a gente demora, depende de onde nós estamos, né, gente? Ou vocês estão. Para querer visitar, demora um pouco. Imagine naquela época, né? Que o projeto era bastante desafiador e audacioso para a época, porque não tinha aquelas estradas pavimentadas ou recursos, por perto como nós temos hoje, né, galera? Felizmente, a equipe de construção, liderada pelo arquiteto italiano Tommaso Gaudenzio Bezzi, não se deixou abalar pelos obstáculos, dando-nos hoje um dos museus mais importantes de São Paulo. O tão famoso, o tão falado, o tão notado Museu do Ipiranga. E agora nós estamos vendo a parte interna, também do Museu do Ipiranga. Mas não posso deixar de falar do sexto, da sexta curiosidade. E última, seus jardins tiveram como inspiração o Palácio de Versalhes, gente. Ai, eu fico muito emocionada vendo, sabe, esse museu. E, nossa, eu fico muito feliz, que eu amo a história, a cultura, sabe, do nosso país, do nosso mundo. O que é cultura, O que é a arte? Gente, cultura é um modo de ser, de viver, de cada, indivíduo dentro da sua sociedade. Cultura é tudo dentro do seu país. Tem coisas tão lindas. Cada país tem que ser respeitado dentro das suas individualidades, Mas essa sexta curiosidade, nossa, eu amei, Voltando e continuando aqui, todo palácio que se preze está sempre acompanhado de seus belos jardins. Como o Museu do Ipiranga teve seus jardins, como inspiração o Palácio de Versalhes, então é claro que com o Museu do Ipiranga não seria diferente. Os jardins do Parque da Independência foram projetados no início, gente, dos anos de 1900. Eu nem sonhava em nascer na vida, pelo paisagista belga Arsênio Putmans. Eu acho que é assim que pronuncia, sob pedido do governo paulista. Vocês sabiam que o Museu do Ipiranga, na verdade, ele é atualmente conhecido como Museu Paulista da USP? Não, Só que nós conhecemos mais o Museu Paulista da USP como o Museu do Ipiranga. Eu, pelo menos, só falo Museu do Ipiranga. Eu não falo Museu Paulista da USP. Mas o nome atual é Museu Paulista da USP. Legal, Gente, eu amei essa exposição dentro do museu. Eu achei assim, nossa, parecia que eu estava na Idade Média. Nossa, eu amei, sabe, as obras, as exposições em todos os sentidos. Eu acho que o museu nos leva a pensar como era as vidas passadas, Nossa, como que eu usava isso aqui antigamente, como eles usavam, Não eu. Como que era manuseado? Gente, como que é isso aqui?
Então, assim, são coisas que a gente fica refletindo, pensando, nossa, se fosse hoje, como que a gente sobreviveria dessa forma aqui? Ah, nossa, isso aqui. A gente fica assim pensando, né? Revivendo e, ó, como que é o passado, hein? Como que ele era? Como que eram as pessoas? As vestimentas, a gente pode imaginar, né, gente? Mas já pensou naquela época a gente tentar voltar no tempo e achar que a gente era daquela época e manusear todas essas coisas que estão expostas e também lembrar de como era naquela época, que a gente, né, gente, fez história também na escola. A gente tinha as disciplinas de história, geografia, a gente tinha as disciplinas de história do Brasil, né? E algumas coisas dentro da história do Brasil, a gente via também a história do mundo, né? Então a gente olha, né, essas exposições, como vocês estão vendo aí, e a gente, nossa, se embarca num tempo que, se tivesse uma máquina do tempo, eu pediria para me levar para a época de 1800, sabe? Nossa, sei lá, eu gosto de viajar no tempo. Se eu tivesse uma máquina do tempo, ai, eu pediria para me levar, sabe, para lugares que, sei lá, inimagináveis. Porque, na verdade, né, um museu é uma instituição permanente, né, que ele conserva, não tem fins lucrativos, ele investiga, ele interpreta e expõe, como nós estamos vendo aí, coleções de valor histórico, artístico, científico ou cultural, aberta ao público em prol da sociedade e do seu desenvolvimento. Eu só sei de uma coisa, eu estou amando visitar o Museu do Ipiranga.